o trabalho, se tira a família, se tira os amigos, o que sobra de você? Tô demais. E é um cansaço físico? Ou será que é um outro tipo de cansaço que você acredita ser físico? Eu acredito. Se esse cansaço não é físico, é um cansaço do quê? Mental, né? Mental? Nossa, tava pensando numa coisa. Todo mundo vive cansado, estressado, com um monte de coisa pra fazer. O que que a gente faz nessas situações? Já chegou pilhada a isso? Sim, Tudo bem com tudo você? certo. E aí, como está? Certo, tudo bem. E aí? Da onde vem essa pilhação toda? Será que Ah. você tá assim por quê? Muitas coisas para fazer. Eu brinco que essa minha nova vida agora, atual, de atleta, dona de casa, faço um pouco de tudo. Edição de vídeo, a rotina é uma coisa que me deixa doida. Não tê-la, no caso, me deixa doida. Certo. E você se sente cansada? Muito, demais. E é Muito. um cansaço físico? Ou será que é um outro tipo de cansaço que você acredita ser físico? Eu acredito que seja um cansaço que eu imagino que seja físico. Certo. Se esse cansaço não é físico, é um cansaço do quê? Mental, né? Mental? Como que você percebe a tua cabeça? Como você percebe a tua mente funcionando? Eu percebo algumas atitudes minhas que com a rotina muito cheia de muitas coisas, quando você dorme, por exemplo, no meu caso, quando eu durmo, eu acabo ficando agitada, eu consigo dormir, mas eu acordo na madrugada com a mente acelerada, ou algum momento que sai um pouco da rotina, do fluxo que tá, eu também fico acelerada, no sentido de não ter as caixinhas, né? A gente brinca que na nossa cabeça às vezes tem as caixinhas, a minha funciona assim. Então, quando sai desse contexto, eu fico bem cansada, até chega fisicamente cansaço, né? É uma mente que não para, Sim. é uma mente todo o tempo agitada, Sim. conforme você faz as suas atividades, ela continua agitada. Você vê que algumas pessoas acreditam que esse cansaço está correlacionado com ter uma rotina? Sério? Por que você se assustou? Na minha cabeça, ter a rotina era o que deixava o contrário, deixava mais calmo. Obviamente que eu vejo na prática que não é, mas na minha cabeça funcionava na rotina. Ter uma rotina, ela não mexe só com o nosso cansaço, com a nossa organização e com a nossa mente. Ter uma rotina mexe com a nossa identidade. Quando você tem um compromisso com você, que você sabe que você vai acordar, vai cumprir os seus compromissos diários, você já sabe o que fazer. Por exemplo, algumas pessoas gostam de acordar e ter uma conexão espiritual, para depois ela conseguir tomar seu café, para depois ela fazer uma atividade física e assim começar uma rotina de estudo ou trabalho. Você sabia disso? Sabia, utilizo, mas indiretamente. Certo. Você conseguir fazer isso, você acordar para você primeiro do que para o mundo, faz com que você consiga consolidar melhor a sua identidade, pois você vai tendo certeza das suas convicções, certeza de quem você vai se sentindo cada vez mais capaz, porque você se torna capaz de cuidar com amor de você. Você já tinha parado para pensar nisso? Não. No mundo, eu acredito que todos nós, indivíduos, a gente acaba pensando sempre no outro para depois a gente pensar na gente. Então não existe uma identidade, né, própria. Eu brinco que eu sempre ouço uma frase, Ari, eu acho que você vai amar essa, que é quando a pessoa te pergunta quem é você, a pessoa nunca consegue dizer quem é você como essência. A pessoa sempre fala, eu sou advogada, eu sou atleta, eu sou isso, eu sou aquilo. É sempre um estado de ser e não de estar. Certo. O ser e o estar. O ser é o que nós somos na nossa essência. E realmente poucas pessoas sabem quem se é na essência. Se tira o trabalho, se tira a família, se tira os amigos, o que sobra de você? E essa pergunta é difícil de responder. Muito. E o estar é isso que você está dizendo, é de você conseguir estar presente naquilo que você está fazendo. Se eu vou tomar, por exemplo, uma xícara de café, é eu estar na presença dessa xícara de café, sem minhas flutuações mentais. Como que eu consigo isso? Explorando os 5 sentidos. Então eu vou sentir o aroma do café, eu vou sentir o sabor do café, eu vou olhar esse café nessa xícara. Então eu trago o meu estado de presença. Me conta uma coisa, como trazer esse estado de presença para a rotina de treino? Perfeita pergunta, hein? A maioria das pessoas acha que a rotina de treino é super agitada, né, Ari? Mas na verdade não, muito pelo contrário, eu acredito que é estar presente. Quando você vira atleta,
Eu até falo pro pessoal que quando você vira atleta, você começa a olhar de uma forma diferente pro treino, pra dieta, enfim. É você estar presente de fato. Então, por exemplo, no meu protocolo atual, eu tenho meus 40 minutos de cardio e eu tenho lá minha rotina de treino todos os dias. Então, quando eu estou fazendo aquele exercício, eu preciso me concentrar nele. Então, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Então a gente até brinca assim que a cadência era uma coisa que não era pra mim. A cadência, pra quem não sabe, né? A cadência é aquela questão de fazer um movimento devagar, lento, pensando e mentalizando aquele exercício. E quando você começa a entender exatamente isso, quando você começa a fazer um exercício mentalizando, independente se com carga, se sem carga, se para atleta, para o dia a dia, você começa de fato viver aquele momento. E parece que os músculos, por mais que é engraçado tratar, né? A gente acha que só mexe na mente, mas os músculos começam a reagir porque a nossa mente entende que a gente está trabalhando aquele determinado membro. Então é essa relação, é de estar presente, é de fato estar lá fazendo cardio. A maioria às vezes faz o cardio, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E é importante você demandar esse tempo de cardio, às vezes para um momento espiritual, talvez, mas estar presente de fato com você. Porque o batimento cardíaco, até uma curiosidade, quando vocês ficam assim olhando, né, lá na bike, correndo e fazendo 1000 coisas, o batimento parece que ele não chega no nível que você precisa. Quando você presta atenção, e eu já fiz essa atividade, esse teste, parece que o batimento vai lá em cima. Então, por quê? Porque eu estive presente naquele momento. Então você traz uma intenção para aquilo que você está fazendo. Sim. Ao invés de você estar ali no treino, mexendo no celular, conversando com conversa furada e tal, você consegue se concentrar no seu corpo. Uma coisa que eu percebi, quero saber se você também já viveu isso. Eu não sou atleta, mas eu tento manter minha rotina de treino. É que eu não preciso do tempo entre uma atividade e outra. Como eu fico, eu tiro esse momento para fazer esse estado de presença, eu consigo entender o meu corpo na hora que ele dá aquele espaço entre uma série e outra. Então é como se meu corpo me mostrasse que, ó, já pode fazer mais uma série, sem a necessidade de olhar o tempo. O que você acha disso? É necessário tempo ou dá para a gente confiar? Depende muito de cada pessoa. Nós somos parecidas nesse ponto. Também não consigo ter. Normalmente, quando a gente faz uma ficha de treino, ou né, pega um treino com uma pessoa, uma consultoria, nós temos lá o horário certinho, né? Então, assim, são 4 séries de 12, com espaçamento lá de 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, enfim. Mas no meu caso, eu também faço isso. Eu faço muito do sentir, mas pra gente chegar nesse ponto, e aí acho que você vai falar melhor do que eu disso, a gente tem que estar com uma mente muito bem equilibrada de conseguir perceber o fluxo do nosso corpo. E para isso a gente precisa ter uma questão interna nossa de estar presente naquele momento. Se a gente vive numa rotina corrida e às vezes a gente vai no treino sem tirar o tempo para aquele momento, independente se é treino, se é ir num shopping, enfim, se a gente não tira aquele momento, parece que a gente não viveu aquilo e o corpo não consegue identificar. Puxa, onde é que eu tô, né? Isso falando biologicamente, falando para uma estudante de educação física e atleta agora, né? Aquele fato de você não saber se de fato as células do corpo, teu músculo tá entendendo. Quando você começa a entender que o músculo tá trabalhando, ele precisa de um descanso, ele mesmo vai te dizer que você tá pronto para continuar. E aí eu te pergunto, olha, como é que funciona isso na nossa mente? Na mente é o seguinte, a nossa mente acredita em tudo que a gente conta para ela, certo? Se eu fico muito tempo preso nos meus pensamentos, normalmente os nossos pensamentos não estão sobre a xícara do café ou o peso que eu estou carregando. A nossa mente leva que eu tenho que sair daqui da academia e eu tenho que passar no mercado, ou depois eu tenho um compromisso e tenho uma reunião. Nossa, o que eu falei para aquela pessoa, me arrependi, eu me martirizo, já vem um sentimento de nada que está acontecendo no momento. Então, quando a gente fica muito preso nessa flutuação de pensamentos, a gente realmente, a nossa mente acredita que está vivendo aquilo e não o que realmente está acontecendo fora, né, por você estar fora desse estado de presença, na verdadeira realidade. Legal. Outras curiosidades também que eu acho que a maioria do pessoal que está nos assistindo agora deve ter uma dúvida, né? Eu falo do outro lado aqui, eu estou aproveitando a psicóloga, né, aqui, que é o fato de você identificar as pessoas, né, os perfis das pessoas com relação a se ela tem uma mente mais do dia, então mais no sentido de mentalizar, né? Então a gente fala de fazer quando a gente bota o nosso momento, né, para ficar lá mentalizando, então fazer, né, o nosso spazinho ali do momento, ou pessoas que são muito aceleradas. E o que você vê desses dois perfis, né, de você ver
E eu não sei nem se existem só esses dois perfis, tá? Mas assim, são pessoas mais aceleradas e que não têm, e as pessoas que elas têm a parte da mente, do presente. O que você observa de diferença delas na vida, assim, né? Certo. Normalmente, a gente divide assim, entre viver num piloto automático e viver num estado de consciência maior. Esse estado de consciência maior, ele vai ter vários níveis, certo? Então, igual você falou, não existe um ou outro, né? Mas a gente tem uma tendência a ser, né, ou estar mais vezes durante o dia no automático ou no estado de consciência. O automático é quando eu tenho esse estado de consciência menor e eu desenvolvo uma autoconsciência pequena. Eu não sei o que eu tô pensando, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que tá acontecendo dentro de mim, eu só vou vivendo. É como se a pessoa se atropelasse. Ela vive nessa correria e tal, ela se atropela, acabou o dia, a única coisa que ela quer é deitar e dormir. Será que ela viveu o dia dela? Eu acho que não. A pessoa com maior estado de consciência, ela vai ter uma consciência maior sobre si, ela vai identificar o que ela está pensando. Então ela se torna um observador de si. Não é o pensamento que comanda ela, não é o pensamento que vai ficar levando ela a flutuar para qualquer lugar. Não são as emoções que vão ditar como vai ser o dia dela. Ela é quem vai se organizar, organizar esses pensamentos, regular as emoções, trabalhar as sensações que ela tem para que ela defina como vai ser o dia dela. Legal. E eu vou aproveitar, né? Eu acho que quem tá aí do outro lado, vou aproveitar para fazer esse questionamento e fazer a nossa amiga aqui pensar com vocês. Ari, como é que você faria para os nossos amigos que estão nos assistindo ter uma pontinha de sensação? Eu sei que, óbvio, que é muito mais maravilhoso estar com uma terapeuta, né, uma psicóloga, para que possa avaliar de fato, mas lá na casa deles, agora, nesse momento que eles estão nos assistindo, independente no carro, enfim, onde estão, como que você faria para a pessoa conseguir identificar, para ela conseguir de fato identificar quem ela é? Porque eu acho que a gente tem que se conhecer primeiro para a gente poder até identificar possíveis, né, situações do nosso dia a dia que a gente precisa melhorar. Como você faria isso? Você consegue tirar um tempinho para falar para Olha ela? só que Terapia de desafio. graça, hein? Porque às vezes a pessoa leva 1 ano, 2 anos para fazer, ela quer que eu fale em quanto tempo? Acho que uns 5 minutos, o que vocês me dizem? Mas assim, eu acredito que mais no fato de dar um start, tá? Assim, até aproveitando, Sair gente. desse piloto automático para entrar no estado de Aproveitando, consciência. nosso programa aqui tem o intuito, né, de agregar para vocês. Então a gente vai deixar aqui, já vou fazer esse merchan para vocês, alguns benefícios de quem entrar em contato com a gente aqui embaixo, tá? De alguma forma, para tratar com a Ari, para que ela possa ajudar. Mas para facilitar para vocês, eu vou tentar fazer com que ela ajude você a se identificar um pouquinho de como é que vocês identificam qual lado eu tô. Se mais no automático ou no mais Aham. consciente. Ok, vamos lá então. Vou pedir para que você que está aí, está disposto, aproveita esse momento. Não pare o que você está fazendo. Larga a caneta, larga celular, larga tudo e pare um pouquinho. Se acomode, sente-se para você se observar. Para você sair desse lugar de piloto automático e começar a entender o que é estar nesse estado de consciência, o que é definir o que vai acontecer com você no seu dia. Fecha seus olhos e leva o seu ar lá para sua cabeça. E inspira, traz essa intenção como se você estivesse levando, encaminhando esse ar lá para a tua cabeça e solta o ar. E nesse primeiro momento, eu vou pedir para você apenas observar qual é o estado da sua mente. Ela tá tranquila, ela tá cheia de coisa, ela te leva a pensar uma coisa, outra, ela muda muito. Qual é o estado desses pensamentos? Num segundo momento, eu quero que você observe qual é o estado do seu corpo. É um corpo mais tenso, mais rígido, é um corpo mais relaxado. E não tem certo ou errado, não é para você mudar, é apenas para você observar, para você se entender, se autoconhecer, não se modificar. Primeiro você vai se autoconhecer. Observando a sua mente, observando o seu corpo, o terceiro passo é você observar as suas emoções. Normalmente, qual que é o estado interno que você está? É gostoso de estar aí dentro de você? É um lugar favorável, confortável? Ou é um lugar de cobrança, de crítica? É um lugar de apontamento? É um lugar mais denso? Como que é estar dentro de você? Como você suporta estar dentro de você?
Fazendo essa autoavaliação, trazendo esse autoconhecimento para você, qual a conclusão que você tira disso? Pode abrir seus olhos. O que você achou? Dá para a pessoa sentir mais ou menos como ela tá? Inclusive, aproveitei esse momento para fazer o meu teste, mas eu não vou contar para vocês o que aconteceu. Agora eu quero saber. Eu acho que eles também vão querer saber. O que vocês imaginam que eu seja, assim? Um pouco, obviamente, que é muito legal essa nossa sensação, né? Que realmente a questão de fechar os olhos, para pessoas como eu, que somos extremamente agitadas, o ficar fechado com os olhos é muito complexo. E eu imagino que aí, do outro lado, deve ter pessoas que ficaram tranquilas, quase adormeceram. Eu não sei se é essa pessoa. Então, a minha mente é bem agitada. E eu achei muito legal, Ari. Inclusive, muito obrigada. Acho que todo mundo aproveitou um pouquinho. E eu queria que você aproveitasse para falar como é que você faz, né, nas suas consultas. Eu vou aproveitar, né, para fazer isso. Óbvio que eu falei para vocês falarem aqui embaixo. Mas me fala um pouquinho de como que funciona a consulta, só para a galera entender. Eu sei que tem alguns benefícios que nós estamos em vista, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Sim. Mas eu gostaria que você contasse como é que entra em contato, óbvio que por aqui, mas como que funciona a tua consulta. Certo. Qual que é o diferencial da consulta? Por que se consultar com a Ariane? Então, assim, eu sou uma profissional da psicologia e junto com a psicologia eu trabalho com um protocolo, são alguns protocolos que tem dentro do Mindfulness. Esse exercício que eu trouxe para você, por exemplo, ele está dentro do protocolo de Mindfulness, que é para você trazer esse estado de consciência, né? Sair do automático e ir desenvolvendo esse estado de consciência. E junto, eu também trabalho com a hipnose. Então, eu faço uma tríade, né? Eu trabalho ali com alguns elementos da psicologia, do mindfulness, da hipnose, para que você realmente consiga ter experiências dentro do consultório, ter uma troca comigo. Então não é um lugar muito de análise, né, onde só você vai falar. Então tenha uma troca comigo, eu vou trazer esses exercícios para que realmente você consiga alcançar aquilo que você deseja através da terapia. Seja uma regulação emocional, seja um estado maior de consciência ou algum outro objetivo. Perfeito, então, gente. É isso. Eu acredito que a gente tratou um pouquinho e óbvio que vão ter mais coisas e aí eu deixo para vocês que a gente tem algumas surpresas com relação a essa questão de lifestyle novo na vida, mente, corpo e alma. Acho que a gente vai conseguir unir tudo isso. E aí, vocês estão preparados para essa novidade? Ser você é seu maior poder. Use o seu poder.